E tudo começa por entender o que está por trás das baterias. E eu coloquei aqui um limão. Então, quando tiver elétrons circulando, né, você tem produção de energia elétrica. Antes de a gente entrar em detalhes como é que ela funciona igual no limão, porque o limão é muito menos complexo, né? A bateria de chumbo ácido ela tem uma construção e é importante entender o que tem dentro da bateria de chumbo ácido, como é que ela é formada de fato. Com o passar da vida, essas moléculas de sulfato elas não conseguem mais se aderir na placa de chumbo. Ou seja, se elas vão se depositando no chão, não tem mais reação, não vai acontecendo mais reação química e a bateria vai morrendo. O material que deposita no chão, se ele subir novamente, não reativa. Não. Então, quando o pessoal está brincando de vibrar para reviver, na verdade ele está fazendo um teste de durabilidade para o montador para ver se a bateria dura mais ou menos. E, com certeza ela vai durar menos. Então, balançar a bateria é mito e também não é legal. Balançar, você está acelerando o processo de matar a bateria. Exatamente. E se eu vibrar isso, aí o que vai acontecer? Toda a pasta de chumbo que está depositado aqui, ela vai sair da grade, né? Vai descolar da grade, vai se depositar no chumbo e aí vai acontecer uma coisa pior, porque aí o ácido sulfúrico que está aqui diluído, né, no eletrólito, vai entrar em reação e automaticamente vai acabar curto-circuitando os polos do anodo e o cátodo. Tem vários tipos de bateria de chumbo ácido, né? Tem a flooded, né, baterias, e aí tem, aqui ele fala 2 tipos, né, mas tem mais de uma. A primeira e a mais convencional era só essa Advanced Flooded Battery, né, depois surgiu a Enhanced Flooded Battery, e a gente vai entender o que muda em cada uma dessas baterias. Essa ECM, Enhanced a Cyclic Material, essa daqui é a que menos se utiliza no meio automotivo, tá? As duas aqui são as que mais se utilizam. E a terceira, que é a AGM, que a gente fala que é Absorber Glass Material, que o eletrólito, ele não está solto. Ele fala Glass Material porque o eletrólito está numa pasta de vidro, né? De fibra de vidro, tá? Então, o eletrólito, ele fica imerso nessa manta, né? E essa manta engloba todo o anodo e o cátodo e o separador. Então fica lá bonitinho dentro. Então ela não fica solta, né? Não tem um líquido solto. Ele tem um líquido associado nessa esponja, o Absorber Glass Material, né? Por isso que chama GM. E isso traz inúmeras vantagens. A bateria GM ela surgiu de fato para moto, né? Então foi assim que ela começou no mercado. Porque imagina que o cara vai fazer a curva de moto, o ácido vai lá e balança e começa a vazar ácido da bateria. Isso pode causar um acidente e nem poderia ser permitido. A bateria de moto é uma bateria AGM, do tipo AGM. E por que ela dura mais? A gente vai ver que uma das características do fim de vida da bateria de chumbo ácido é que a placa, né, tanto o cátodo, a placa do cátodo quanto a do anodo, ela começa a ficar quebradiça. E ela fica quebradiça porque na reação química que acontece, tanto na carga quanto na descarga, a reação produz calor. E o calor faz com que as moléculas de água comecem a evaporar. Não só as moléculas de água, mas do ácido sulfúrico também, começam a evaporar. Né? Então, por isso que todas as válvulas têm sempre os vent holes, que a gente fala que são os buraquinhos de ventilação, por onde esse vapor, né, é expelido. E no caso da bateria GM, ela está numa manta, e essa manta, normalmente, ela é ensacada. Então, evita muito de você perder o eletrólito em si, que é o que faz com que a bateria morra mais cedo. E esse AGM aí, eu já vi, eu tenho uma bateria dessa aqui. Uhum. E quando eu comprei, eles falavam bateria de gel. É essa ou tem um outro modelo? Não, a bateria de gel, o eletrólito é da forma gelatinosa.
Por isso se chama bateria de gel. Flooded é em inglês, né, que é inundado. Absorber, que é absorvido pelo material, e de gel é gel. Então, o eletrólito de maneira é gelatinoso. Gelatinoso. Então não tem nada, mas eu tenho uma bateria dessa AGM, né? E é alguma coisa lá que é falado que tem alguma coisa controlada por válvula, né? Valve Regulated, que a gente fala VRLA. VRLA é Valve Regulated Lead Acid, né? Que são baterias de chumbo ácido regulado pela válvula. Então, de certa maneira, é como se você tivesse ensacado o vapor do ácido para ela expelir menos, só em algumas condições que vão fazer essa expulsão desse vapor. Então, elas acabam preservando um pouco mais o ácido em si, que faltando um ácido, seca a bateria, né? Acho que o senhor já deve ter ouvido falar bastante que as baterias secam, né? Com o passar do tempo. E aí, quando elas secam, elas não têm mais eletrólito, não tem mais a provocação no elemento, no anodo ou no catodo, para deixar instável, né, e liberar elétrons, e o outro ficar como recebedor de elétrons, e aí acaba-se a reação química. E, além de tudo, vai degradando a bateria, né? E adianta a gente colocar novamente água na bateria? Isso. Então, se colocar a solução, né, o pessoal fala água dessalinizada, né? Água desmineralizada, né? Desmineralizada. E uma certa quantidade de ácido, se não me engano a proporção acho que é 3:1, ela volta, entre aspas, a ganhar uma sobrevida, né? Quando os caras normalmente recondicionam a bateria, a maioria das pessoas... Antigamente, talvez eu tenha a carinha de novo, mas não sou tão novo assim não, já peguei já muito da época da pipeta. Não tinha a pipetinha lá que o cara colocava lá, abria o polinho da bateria lá, enfiava uma pipeta assim, que era um densímetro também, para ver o nível da água, o nível do eletrólito, e também a densidade, Santônio. E aí pegava e aí completava, né, esse eletrólito. Hoje não precisa mais, porque a tecnologia evoluiu muito. Estamos condenando a idade, hein, Santônio? Pode me chamar de velho também, Santônio. Não, mas o pessoal acha que eu tenho mais de 50, mas eu não cheguei nos 50 ainda não. Opa! Eu ainda não cheguei nos 40 ainda, Santana, mas tô próximo, hein? Eu tô próximo dos 50, mas não cheguei ainda não. O pessoal acha que eu já tenho mais de 50, mas ainda não cheguei nele ainda não. Bom, vamos lá. Então, basicamente eu estou trazendo alguns tipos aqui de bateria, mas tem vários outros tipos, igual mesmo o senhor comentou, né? Que é um valve regulator. E o que tiver aí que foi importante aí, você traduz em português para nós, que nós não entendemos não, viu? Tá bom, pode deixar. A maioria do público aí não entende muito inglês, ou não entende nada, que nem eu, né? Não, vamos deixar aqui, ó. Então vamos lá. Dentro da bateria tem a grade, né, o grid, né? Então esse grid daqui é o segredo de várias fabricantes de bateria. Isso daqui é patenteável, inclusive, né? Então cada produtor de bateria tem um tipo de grade, né? E tem vários jeitos de formar grade. Tem uma grade que é grade expandida, grade prensada, né? Que a gente fala, estampada, né? Então tem vários jeitos de se formar essa grade. E essa grade é onde faz, no final das contas, os elétrons circulares até chegar no polo. Então isso daqui tem um segredo técnico de como construir essa grade, e é feito através de 300 milhões de simulações, né, para você chegar no melhor tipo de grade. Então a fabricante A, para não ficar falando o nome de fabricante aqui, mas a fabricante A usa um tipo de grade, a fabricante B usa um outro tipo de grade, a fabricante C usa um outro tipo de grade, e assim por diante. E aí faz o depósito da pasta, seja ela a pasta de chumbo ou o óxido de chumbo. Isso daqui é adicionado o separador, né, e ela é envelopada, essa grade, né, e aí vem associado aqui ou a manta de vidro, né, que é o eletrólito, no caso da bateria GM, né, que é imerso na manta de vidro, ou ela vai no separador para você ligar o polo negativo, o anodo, tá? Isso daqui vai agrupando, né, esses caras aqui. Então monta um monte de placas positivas, um monte de placas negativas,
é como se elas estivessem entremeadas, né? Na verdade, ela é montada já assim, aí os polos ficam separadinhos assim, bonitinho, né? Não é que vai juntando, não. Já é montado junto, já. Aqui ficou só para mostrar na figura, fica mais fácil, né? E aí, coloca-se dentro daquela gavetinha, né? Daquele espaço, habitáculo. Cada célula de 2,1 volts. E aí, cobre com um eletrólito. Isso se não for AGM. E aqui é um ponto importante já, né? Que é a relação do estado de carga. Então, uma bateria tem seu 100% de estado de carga quando ela estiver próximo dos seus 12,6 volts. E aí depois eu comento como é que se mede esses 12,6 volts de fato. Porque a bateria de chumbo ácido, ela tem uma grande desvantagem que a bateria ela cria uma tensão superficial, que a gente fala, né? Então, quando você recarrega ela, é como se os elétrons ficassem extremamente agitados, a instabilidade toma conta dentro da bateria, e aí na hora que você coloca o multímetro lá, tá lá 13 volts, 13,5 volts. Você fala assim, putz, mas essa bateria não é de 12 volts? Ela é. E existe um teste para fazer isso, para comprovar isso, né? Então, normalmente, quando as pessoas vão lá e recarregam a bateria e quer saber se ela está num estado de carga bom ou medindo um estado de carga real, recarrega-se a bateria e deixa ela repousando por pelo menos 16 horas. Aí vai lá e mede o polo. Tá? E aí vai saber a tensão real de fato que ela tá. Se ela tiver com 12,6, ela tá 100% carregada. 100% carregada. Real. E essa tabelinha também aí já serve pra gente saber... o pessoal pergunta também, como que a gente sabe que a gente vai usar 30% da bateria, 40% da bateria? Legal. Essa tabelinha dá para explicar pra gente aí? Dá sim. Outro dia a gente estava conversando sobre isso também, né, seu Antônio? Isso, porque o pessoal pergunta e fala assim, eu vou ter que perguntar pro Rodrigo, porque ele que sabe explicar isso pra gente. Eu também tenho a mesma dúvida, então agora vamos saber. Legal. Vai tirar essa dúvida aí. Cada bateria é como se fosse um componente eletrônico, eu sempre vou fazer essa analogia. Cada bateria tem um tipo de placa, um tipo de montagem, um tipo de estrutura e uma concentração de ácido. Tudo isso muda, e até aí entrando num dado mais técnico, quanto mais fino a placa de chumbo, né? Menos resistência interna à bateria, menos ela tem self-discharge, como é que eu vou traduzir? Menos descarga a vazio ela vai ter. Mais tempo ela vai preservar a tensão nominal dela. Então, cada bateria tem sua característica. Vou até dar um escape aqui rapidinho e eu vou mostrar a bateria do catálogo da bateria do Duracell. O senhor tem umas baterias da Duracell, né? Eu tenho. Então tá aqui, bateria estacionária Duracell. Aqui eu abri o catálogo lá da Duracell, né, que é a bateria que o seu Antônio tem, e eu paginei aqui, e aí tem as características elétricas das baterias. Então, como que a gente sabe se a gente está fazendo um mau uso ou bom uso dessas baterias? Primeiramente, a gente olha a descarga aqui em C20. O que significa descarga em C20? Está escrito lá 160 ampere-horas. O que significa isso? Significa que se eu pegar uma carga constante de 8 amperes e drenar 8 amperes durante 20 horas, vai chegar do seu estado de carga de 100% para 0% do seu estado de carga. E se não chegar, significa que essa bateria não tem 160 ampere-horas. Esse primeiro gráfico aí, ele marca lá o primeiro ponto alto lá, 3.500. Ciclos, isso. Isso significa o quê? Né? Vamos ler o gráfico aqui agora. Que se eu descarregar só 15% na característica de C20, ou seja, em 8 amperes, né? Descarregar 15% do estado de carga da bateria, ela vai durar entre 3.250 ciclos. Né? Isso seria carga e descarga. Carga e descarga. Trazendo ciclos, ela né? aí por ano, né? Se eu faço isso todos os dias. 3.250 ciclos dá mais de 10 anos, né? Dá quase 10 anos, né? 9 anos. Aí, então, no caso, aí trazendo para os 30%. Aí 30% está no 1.000 ciclos. 3 anos. Digamos, Isso. praticamente 3 anos. Isso. Agora eu estou entendendo, viu? Até então eu não tinha entendido ainda. É isso aí. 40% já diminui mais ainda.
Aí a pessoa vai lá, não, eu quero descarregar 40%. Pode, fica à vontade de descarregar 40%. Mas o tempo de vida vai diminuir, obviamente. Então toda a bateria ela tem uma característica, né, devido à sua construção. Aí o pessoal fala, pô, mas eu deixo descarregar de 12,6 até 11 volts. O que acontece? O que significa isso daqui? Quanto de estado de carga que de fato eu estou descarregando? Como é que eu sei? Aqui, ó, tensão por estado de carga. Então se eu pegar lá 12,6, 100% de estado de carga, deixa eu carregar, quanto que eu falei? 11 nem tem aqui, ó. 11 já foi abaixo de 20. Vamos usar 11,6. Deixei descarregar até 11,6. Então significa que eu deixei ela descarregar até quase 30% do seu estado de carga. Usei 70% do estado de carga. Eu usei 70%, quanto que vai durar meu ciclo de bateria? 70%, vai durar menos de 500 ciclos. Significa que 1 ano e meio sua bateria está morta. 1 ano e meio já era a bateria. Já era a bateria. Isso se não degradar antes, né? Porque isso daqui em C20, né? Mas tem gente que faz uma descarga muito mais agressiva, que faz uma descarga em C10, por exemplo, né? Descarrega em 16 amperes. Né? Esse 8 amperes, 16 amperes que você está falando é descarga constante. Isso. No caso da minha bateria, que ela é 230 amperes. Isso. Significa que o senhor tem que descarregar por 11... Vamos ver se estou bom de conta? Não. Vou pegar a calculadora aqui, que vamos facilitar. 230 ampere-hora dividido por 20, 11,5. Significa que se eu descarregar com uma descarga de 11 amperes e meio, ela tem que durar 20 horas, pelo menos. Mas entendeu, seu Antônio? Então toda a bateria ela tem seu datasheet. Ela mostra para o senhor como é que ela funciona. A mensagem principal é: tem dúvida de como que você tem que fazer o setup da sua bateria? Consulte o manual do fabricante. Tá? Todo fabricante tem o seu manual da bateria. Olha lá e não vai ter mais essa dúvida. E aí, até olhando aqui, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda das baterias de lítio. Né? Se a gente for olhar a curva aqui de ciclos, né, versus o percentual de descarga, a bateria de lítio ela é praticamente constante até seu 100% do estado de carga. Então, essa que é a vantagem. Então, a bateria de lítio, ela normalmente é 3.000 ciclos, independente se você carregar 15, 20, 30, 40, 50, 100% do estado de carga. Né? 100% a gente não vai descarregar 100% porque a gente vai matar a bateria, mas vamos falar 100% da energia utilizável da bateria. Consegue retornar e ter um ciclo maior. Isso. E a bateria de chumbo ácido tem essa característica. Então, quanto mais eu descarrego ela, mais eu vou diminuindo o tempo de vida dessa bateria. Mas é isso. Aí o pessoal fala assim, pô, mas bateria de lítio vale a pena? Só pelo tempo de vida a mais, já valeu a pena. Já se pagou a bateria. Uma curiosidade que eu falo cliente porque ele já comprou algo de mim, né? E aí ele disse que lá ele tá em Rio Grande do Norte, vizinho com a Paraíba. Uhum. Ele falou que lá é tão quente que tem que deixar as baterias dentro da água para ela não trabalhar em temperatura quente. Isso é verídico? Isso aí mesmo. É totalmente verídico. Isso é justamente essa tensão de operação aqui, ó. Porque quanto mais quente, mais ineficiente ela vai trabalhando essas baterias. E mais vapor, mais gaseificação vai causando nelas, principalmente quando você coloca carga ou descarrega elas, né? Porque quando você está com essa movimentação de elétrons, é onde de fato você está gerando calor, né? Essa reação química ela causa calor, né? E aí vai exalando, vai gaseificando o eletrólito, vai secando as baterias e as baterias morrem mais cedo. Entendi. A gente vai ver umas fotos aqui mais para frente. E aí também tá vendo as características da grade, né? Então, tá vendo que aqui tem características diferentes da grade, né? Conforme o fabricante, e a maneira
que você tem um ΔE. ΔE é um delta potencial, né? Então você tem, conforme você muda a geometria da grade, você melhora ou piora essa bateria. É isso que eu queria mostrar aqui. Não vou entrar em detalhes, porque aí a gente está aprofundando tecnicamente bem forte. Então, mas aqui é importante mostrar que, tá vendo? Cada bateria tem uma grade diferente. Ó. Essa aqui tem um formato assim, essa aqui tem um formato assado, essa aqui tem outro tipo de formato, e cada uma tem um delta potencial diferente. E aí, vamos lá. Aqui a gente brinca, né? Então, assim, se eu der uma sobrecarga, eu detono, corroo a placa. É isso, eu frito a placa. Aquela grade, né? Essa gradezinha. Vou voltar aqui, essa gradezinha aqui, né? Eu frito essa grade, detono essa grade mais cedo. É uma sobrecarga nela. Sobrecarga. E se eu descarregar profundamente dela, eu sulfato a bateria. Eu crio cristais de sulfato. Eu vou falar mais um pouquinho. Né? E aí, dessulfatar, eu consigo dessulfatar. Né? Existem processos para fazer o desulfation, né? A dessulfatação da bateria. E aí ele mostra aqui em microscópio de varredura atômica, né? Como é que é a característica da pasta, né? Na placa de chumbo, né? Quando a bateria é nova, depois de 1000 ciclos e depois de 2000 ciclos, né? É só para mostrar que vai soltando o material, vai desprendendo o material. Né? Aqui ele está muito mais unidos em seremos, aqui começa a formar placas separadas, onde que vai, isso daqui acaba se depositando no fundo, e aí é por isso que, principalmente quando a bateria não tem separador, tem baterias que é tão moderna e é tão resistente que elas usam um saquinho mesmo, tem um saquinho. Se você abrir a bateria, ela está dentro de um saquinho, né? Isso faz com que os depósitos da pasta de chumbo, elas não ficam flutuando, né? Ficam realmente no fundo, evitando o curto-circuito. Agora, tem umas que são separador de papel, né? Parece um papel mesmo, de fato. E essas de papel, uma hora o papel vai... Parece um papelãozão. Vão depositando no chumbo, e aí uma hora a célula entra em curto e morre mais cedo a bateria. Então, tem vários tipos de tecnologia de bateria, com tipos de separador. Tudo isso faz de uma bateria boa ou ruim. Então, olha lá. Então, aqui, ó, essa aqui é uma bateria sulfatada, né? Então, o que é o sulfato? O sulfato é esse negócio branco aqui, ó, que vai formando na placa. E isso daqui, o que ele faz? Ele impregna na placa e ele não consegue mais sair de lá. Ele fica cristalizado lá. Por isso que o pessoal fala cristais de sulfato. Como é que eu faço para tirar esses cristais de sulfato? Eu faço uma recarga bem forte nela. Os pulsadores, né, que o pessoal fala, não tem eu dou carga pulsante. O pessoal fala. Desulfador que o pessoal faz aí, eu nunca fiz, mas é um desulfador que eles fazem com capacitor. Isso, então. Funciona? Eu não sei qual que é. Eu preciso entender um pouquinho melhor como é que é montado, né, desulfatador. Mas o que faz desulfatar a bateria? É fazer pulsos de carga alta. Como é que eu controlo a carga? Eu aumento a tensão. Então eu subo a tensão várias vezes, subo dessa tensão, talvez, né, se for pensar no capacitor, se ele tiver um chaveamento, ele vai elevar e vai diminuir essa tensão várias vezes, fazendo pancadas, né, nessas placas. E aí vai se descristalizando, né, esse sulfato ele volta no eletrólito novamente e volta a reagir, recarregando a bateria. Então você deu uma sobrevida. É lógico que nessa pancada, seu Antônio, deposita também a pasta de chumbo no chão, né? No eletrólito começa a ficar imerso, então você vai ao mesmo tempo matando a bateria também. Bom, e aí aqui mostra o que os desulfatadores tá errado aqui, depois a gente corrige, mas o que os desulfatadores fazem, né? Eles pulsam, né? Tem pulsos regulados, né? Aonde que impede a formação do cristal de sulfato. Então, isso aqui são baterias que estão sulfatadas, e essas baterias daqui que foram aplicados o método de desulfatação. Inclusive, os carros mais inteligentes, dentro do controle dele, ele usa o alternador, né, que é a fonte primária,
para desulfatar essas baterias de vez em quando. Aqui é só um gráfico do ciclo de carga, né, que é por célula que ele mostra, né, que é você carrega ela num primeiro instante, né, até 3, 4 horas aqui numa carga constante, e depois daqui, se você vem diminuindo essa carga até atingir o 100% do estado de carga. A analogia que eu faço para isso é igual uma caixa d'água, né? Eu vou lá e coloco abro a torneirinha lá, a caixa d'água vai enchendo, a boia vai fazendo assim, não vai? Quando vai chegando próximo do cheio. Então, para eu não ter essa oscilação na boia, né, eu começo a encher devagarzinho ela, e a boia vai subindo devagarzinho até atingir seu 100% estado de carga. É assim que eu consigo ter precisão e diminuir o tempo de recarga da bateria. Aqui, ó, em relação à profundidade de descarga, né, então é aquilo que eu estava comentando, né, que se eu fizer quanto mais profundidade de descarga, menos ciclos de vida eu vou ter na bateria, né? Então, quanto mais a profundidade eu fizer, menos tempo de vida ela vai ter, que é a outra relação que eu havia comentado também, além do estado de carga, de fato. E como que a gente testa a bateria, se ela está ruim ou não? Por exemplo, se ela marca lá que ela está com 12,8 e descarrega rápido, tem uma maneira de testar isso daí ou não? De identificar? Tem sim. Eu vou pegar esse ponto aí, esse exemplo que o senhor utilizou, né? Acho que aqui eu não preciso mais mostrar esse desenho aqui, e tem como identificar perfeitamente. Vamos falar de novo na história da tensão superficial. Quando a pessoa vai lá e recarrega a bateria e mede imediatamente nos polos da bateria, e medir logo após a recarga, a tensão que está medindo lá é uma tensão falsa, tá? É uma tensão irreal que a gente está medindo lá. Como é que eu faço para tirar essa tensão superficial? Aí até eu vou falar uma outra coisa polêmica. Ou eu vou lá e dou uma descarga forte, e por favor, não curto-circuite os polos da bateria, que aí corre o risco de ter uma reação muito química muito forte, e a bateria pode explodir. O pessoal fala que a bateria de chumbo não explode, mas bateria de chumbo ácido também explode, gente. Tá? Que é mais difícil, ela é um produto mais estável, mas ela explode também. Então, deu uma descarga muito forte nela, e aí depois que der essa descarga muito forte, se você não quiser esperar, né, dá uma descarga muito forte, vai lá e mede no pó. Aí vai medir a tensão, que vai ser uma tensão real. Quanto tempo tem que ser essa descarga forte? Tem que ser pelo menos uns 5 minutos. Uns 5, 10 minutos aí, para você tirar esses elétrons que estão loucamente enlouquecidos lá, que está dando uma tensão irreal. Tem outro jeito? Tem. Depois da recarga, de novo, espera de 16 a 24 horas, quietinha a bateria, para medir a tensão, e ela vai te mostrar uma tensão real. Tá? Aí sim, você sabe o estado de carga, e vem nessa tabelinha aqui e olha lá, fala assim, depois de 24 horas que eu medi, deu 11,9, putz, então toda a carga que eu dei, ela só carregou 40%, significa que a bateria está próxima do fim de vida dela. Então essa é a maneira mais certa. Testar a bateria dando curto não é viável. Não, pelo amor de Deus, não façam isso também. Já basta chacoalhar, seu Antônio. Não, é que é coisas que a gente vê por aí, né? Já basta chacoalhar. O pessoal vai me xingar, hein, seu Antônio? Depois falar assim, tá quebrando vários mitos. Tá tranquilo. Foi bem aproveitado mesmo as explicações aí. Verdadeiramente foi uma aula mesmo, né? Que a gente teve aí. Eu acredito que dá para aprender bastante com isso daí. Eu acredito que ficou uma aula bem extensa, né? Eu não sei quantos minutos deu, mas ficou uma aula bem extensa. Talvez a gente precisa cortar em 2 vídeos para não ficar muito cansativo, mas ficou bacana mesmo. Eu acredito que se lá no vídeo se tiver perguntas, quem vai ter que responder vai ter que ser você, porque é você que é o engenheiro. Agora o senhor já está super preparado para responder as perguntas sobre bateria de chumbo ácido e lítio. Lítio também, algumas coisas eu consigo, mas a maioria eu vou deixar para você lá. Eu falo, Rodrigo,
A pergunta que está aí cabe a você para você responder. Porque, assim, se o pessoal gostou da aula, quiser mais assuntos sobre isso, eu acredito que nessa de bateria de chumbo ácido, acho que ficou bem esclarecido já. Mas se tiver alguma dúvida e o pessoal quiser, basta eles deixar nos comentários lá, dizendo que quer mais assuntos. Até apareceu alguns assuntos lá, o pessoal falando, fala mais sobre bateria, mas foi 1 ou 2 só. A gente precisa de mais incentivo, mais pessoas que estiverem interessadas. Às vezes a pessoa tem um interesse, mas deixa para o outro perguntar e nenhum acaba perguntando, né? Então é interessante que vocês comentem lá nos comentários. Se tiver algum outro assunto também, nós temos aqui um engenheiro que tem uma formação sobre baterias, tem formação sobre eletrificação de modo geral, né? Então, aquele assunto que os nossos, acho que telespectadores, eu devo dizer isso? Amigos, vamos falar nossos amigos que estão... nossos amigos, nossos inscritos, tiver dúvida, quiser saber algo que seja de conhecimento da engenharia, é só pedir o assunto. O Rodrigo, ele está disposto a compartilhar conhecimento, como você disse na primeira live, né? Então é isso daí, ó. Aqui estão meus contatos, então para o pessoal que tiver interesse em otimizar seu sistema fotovoltaico, o pessoal que quiser montar o sistema fotovoltaico gastando menos dinheiro, a gente faz todo um trabalho de inteligência e consultoria na área da montagem, né, trazendo maior eficiência energética para o seu sistema fotovoltaico, on-grid, híbrido e off-grid também. Se quiser ler o QR Code, já sai tudo aí, né? Já sai tudo já. Se puxar o QR Code, sai até minha ficha. Levanta a capivara já. Esse QR Code aí não é para doação não, né? É só os seus contatos. É só meus contatos. Mas se quiser fazer um depósitozinho, também tá valendo, viu, Santana? Pode pegar os contatos ali, vai ter a minha conta bancária, pode mandar um dinheirinho também aqui pra gente fomentar o canal. É isso aí. Esta foi a última parte do vídeo que vocês assistiram aí, de uma sequência de vídeo sobre baterias de chumbo. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário. Se vocês não tá assistindo esse vídeo, não assistiu os vídeos anteriores, na descrição e nos cards vai ter também aí para você estar assistindo os outros vídeos aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar as notificações e compartilhar esse vídeo aí para espalhar esse conhecimento aí para todos aqueles que têm dúvidas sobre bateria de chumbo ácido. Muito obrigado a todos, fique com Deus e até os próximos vídeos.